Nos próximos 20 anos, Coimbra tem de ambicionar estar no grupo da frente das cidades nacionais e nas cidades europeias de igual dimensão, num conjunto de indicadores que são fundamentais. Eu agrupei-os em 8 indicadores que vou aproveitar para apresentar numa ordem que é um bocadinho arbitrária, porque eles são exatamente da mesma importância. Os 2 primeiros indicadores estão relacionados com a educação e transferência de conhecimento, isto é, a educação, quer a educação primária, fundamental, quer a educação profissional, quer a educação secundária, quer a educação de nível superior e ocupacional. E a segunda é a capacidade de transformar conhecimento em inovação e, portanto, em atividade económica. Conhecimento sem capacidade de gerar com ele valor não tem grande interesse, e inovação é isso mesmo. Ora, isso exige uma atitude completamente disruptiva, nova, radical na cidade, que mostre que estas 2 valências estão no ADN da cidade. Há perguntas que nós temos de ser capazes de responder. A primeira é se estamos conscientes disto, a segunda é se nos preparamos para o investimento e sermos capazes de atrair investidores, de fixar pessoas jovens, de fixar aquelas pessoas que criam atividades e que olham para estes indicadores, obviamente, como um método, como uma condição para decidirem ficar e criar oportunidades na cidade. As potencialidades de Coimbra para atingir estes objetivos são bem conhecidas e têm de ser potenciadas e aproveitadas. A sua centralidade geográfica, a universidade e a sua capacidade, a capacidade associada à universidade, que tem que ser reforçada. Essa capacidade que se mede na possibilidade de atrair jovens na área da saúde, que tem um elevado potencial e é dinâmica, mas precisa de, obviamente, ser também reforçada. A sua história, a monumentalidade da cidade e a história associada a essa monumentalidade, a qualidade do seu território, as pessoas, os recursos endógenos, entre muitas outras potencialidades que têm que ser mais bem exploradas. Enquanto que outras cidades foram realizando estratégias para responder a estes desafios, não é o caso, por exemplo, e só para falar em cidades nacionais, do Porto, de Aveiro, de Guimarães. Guimarães, uma cidade muito parecida com Coimbra, até no aspecto histórico, e Braga. A cidade de Coimbra, de alguma forma aliada do seu potencial e daquilo que se passa no país e no mundo, inebriada com um passado glorioso, ainda recente e glorioso, e aparentemente considerando que existem coisas que são suas por direito, talvez um dos maiores problemas desta cidade, ignorou por completo a economia, ignorou por completo as empresas, ignorou completamente os espaços que construiu para albergar ideias que decorriam quer daqueles que investiam na cidade, quer daqueles do conhecimento que se gerou nos seus centros de conhecimento. Não promoveu a diferenciação, não promoveu a capacidade de atrair atividade económica, a capacidade de fixar empreendedores e, em consequência, os resultados são os que estão à vista de todos e, portanto, não há que enganar. Resultados esses que só nos podem envergonhar. E a palavra é essa, não há que fugir dela, é envergonhar. E esses resultados, o cenário que vemos, a realidade que vemos, retira-nos a ideia que não pode continuar como verdadeira de que somos os melhores. Essa ideia não está cá e, portanto, é preciso reinventar a cidade. Estará Coimbra preparada e consciente de que tem que fazer esse trabalho e de mostrar que o fez? Chama-se isso fazer o trabalho de casa e mostrar-se que esse trabalho foi feito e que permite aproveitar as capacidades que tem de atrair pessoas jovens, por exemplo, na universidade. Milhares de alunos vêm aqui todos os anos procurar os nossos serviços educativos, mas nós preparamos-nos para lhes mostrar que este é um local onde se podem fixar, onde podem gerar oportunidades, mas também aqueles que procuram locais para investimento e que, portanto, precisam de um local que mostrou que fez o trabalho de casa e que mostra que fez esse trabalho de casa. Coimbra está consciente de que não o fez? A inovação pode mudar radicalmente uma cidade. Desde que seja bem entendido pelos cidadãos, os habitantes dessa cidade e especialmente pelos decisores
políticos e de outras instituições ligadas à cidade, pode perfeitamente ser o catalisador dessa mudança. Nesse aspecto de mudança, nesse processo de mudança, a fixação de pessoas jovens e de líderes é essencial. Procurar fixá-los, isto é, procurar que escolham aquele local para criar oportunidades e viverem, portanto, criarem a sua família, é essencial. Mostrar que se fez o trabalho de casa, como já tinha referido, mas também criar as condições para que essas pessoas que criam oportunidades, que movimentam equipas, que juntam outras pessoas com um só objetivo, seja ele empresarial, seja ele cultural, seja ele educativo, seja ele de um grupo de investigação, de um laboratório, o que for, dar argumentos a essas pessoas para que se fixem na cidade é essencial para o seu futuro. É isso que temos que procurar fazer e é isso que temos que ter consciência de que fizemos no passado e de que esse trabalho é visível para quem procura um local para se instalar. Dois indicadores fundamentais: a saúde. Coimbra é conhecida pela sua oferta na área da saúde, não só de origem universitária, mas também de cuidados ligados ao Serviço Nacional de Saúde e cuidados privados. E os cuidados para as pessoas mais idosas, para as famílias e para os mais desfavorecidos. Estas duas valências têm que ser um bocadinho mais democráticas, isto é, de acesso muito mais generalizado. É importante que a cidade não só valorize a sua especificidade, que tem a ver com a excelência na investigação, no ensino e na prestação destes cuidados, mas também numa certa facilidade de acesso de pessoas a cuidados de saúde generalizados e de alguma forma iguais para todos. Esse aspecto é essencial para depois a cidade poder ser uma escolha definitiva. Outros dois indicadores são a qualidade de vida e ambiente e a participação cívica e democrática dos cidadãos na vida do concelho. Parecem coisas de sumenos quando se pensa na organização de uma cidade e na sua capacidade de fixar pessoas. Mas a verdade é que cada vez mais nos preocupamos com os aspectos ambientais, nos preocupamos com os aspectos que têm a ver com aquilo que fazemos numa cidade para além de trabalhar e para além da nossa atividade profissional. Tem importância também, e eu considero-a muito decisiva, a noção que as pessoas têm de que a sua opinião, de que a participação mais ou menos ativa nos órgãos de decisão de uma cidade tem consequências. E é importante, como acontece em muitos países do mundo, dou-vos o exemplo, por exemplo, do Canadá e alguns locais dos Estados Unidos, onde existem assembleias de cidadãos que discutem todos os pontos de interesse numa cidade e são ouvidos na decisão final. Era importante que uma cidade que se preocupa em mudar radicalmente o seu futuro introduza esta valência e diga aos cidadãos a sua opinião conta. Os outros dois indicadores são o emprego e o produto interno bruto per capita. Coimbra está numa situação difícil nestes dois indicadores. Recentemente, a Câmara Municipal, reconhecendo esta dificuldade, lançou um regulamento para atrair investimento. É uma coisa positiva, um caminho, um passo bem dado no sentido certo, mas é muito curto. Falta a noção de comprometimento, falta a noção de como fazer as coisas, faltam as equipas, falta o dinamismo, falta a propensão para pensar, construir uma cidade que seja uma cidade dinâmica e onde as coisas acontecem. Isto é importante para a atividade industrial. Na verdade, todo este planeamento, toda esta vontade de fazer coisas choca com um problema. Nós fazemos as coisas há 4 anos. Os governos, quer nacionais, nomeadamente também os autárquicos, são há 4 anos. E o planeamento de que é necessário não pode ser feito em tão curto prazo. Aquilo que vos deixava para pensarem, se fizéssemos esse planeamento, tendo em conta estes 8 parâmetros que vos indiquei, de forma a que a construção de uma realidade
pudesse ter feita num plano de médio e longo prazo. E se fosse assim feito?